Olá pessoal, sou a professora Graciane e nós vamos para a nossa quinta aula de alterações atmosféricas. Pessoal, como nós já viemos abordando, toda a parte de elementos, gases tóxicos, como eles vão atuar direto no nosso organismo, quais são os órgãos por trás que acabam fazendo monitoramento e ações para prevenção em relação ao destruimento da camada de ozônio, nós podemos o quê? Observar hoje, o intuito da aula é o seguinte: Nações Unidas. Nós já abordamos um pouco sobre eles, trouxemos em relação à COP, que eles fazem parte de reunir todos os países para tentar sanar esse problema desencadeado ao longo da história. E o que essa imagem traz? Que na verdade o foco de 2023, o recorde de calor, essa mudança notória do clima e um lugar muito seco, outro lugar muito chuvoso, aonde acaba o quê? Ocorrendo vários desastres. E mesmo com todo os equipamentos, metodologias, para poder tentar prevenir, às vezes ainda acaba existindo um pequeno erro, falho que passa e nem todas as leituras acabam sendo totalmente eficientes, como nós podemos vir observando em todas as aulas. Só que, pessoal, qual é realmente o intuito? A imagem aí, nós sabemos que o que? Ela fala sobre o derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar, que na verdade é um recorde, né? Que vem isso aí dobrando desde 1993 e isso já se passou. Aumento de 10 milímetros desde janeiro de 2020, atingindo um recorde imenso, né? Sabemos que o quê? Quem ocasiona isso, né? Nós já temos aí que é o quê? O dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso, que são o quê? Os vilões, os gases que ajudam a esse efeito estufa. Então, essa maneira que eles estão se comportando incansavelmente de tentar reverter um problema que vem ao longo dos anos. Só que qual é o foco meu hoje da aula? O foco da aula hoje é apresentar para vocês um pouquinho da defesa civil. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre a defesa civil. Qual que é a finalidade da defesa civil? Realmente, o foco deles é o quê? Tentar acompanhar esses eventos e amenizar quando acaba ocorrendo um fenômeno catastrófico. E nisso, ajudar a população local, seria mais ou menos essa finalidade. E dentro dessa parte da defesa civil do Brasil, eles mantêm o controle nas áreas geológicas, hidrológicas, meteorológicas, climatológicas e biológicas. E, além do mais, as tecnológicas, que são separadas em relação às substâncias radioativas, produtos perigosos, incêndios urbanos, obras civis, transportes de passageiros e de cargas não perigosas. Então, assim, eles têm um controle nacional no Brasil para esse foco, né? Tentar amenizar algum fenômeno, evento não esperado. E tentar também controlar, né? Trabalhando com as centrais de meteorologia. E para começar, pessoal, como ele já cita aí, desastres geológicos. Claro, nós sabemos que o que? Geológico. O grupo dos desastres geológicos fazem parte do que? Estão dentro de terremotos, emanações vulcânicas, movimentos de massa e as erosões. É claro, pessoal, que não é exatamente o nosso país não é voltado nesses pontos, mas
É claro, temos que sempre ter o controle. E nessa matéria que eu a fundo cito aí no slide, em relação ao que? Na verdade, essa empresa Brecken, eles fazem o que? Perfuração no solo para tentar extrair o sal gema, que na verdade esse sal ele é um material diferente. Qual que é a diferença? Ele é um sal, mas ele não é um sal igual a retirada do mar. Então, esse sal ele é a base do que? De cloreto de sódio e também cloreto de potássio. E acompanha também o cloreto de magnésio. A partir disso, na verdade, ele tem uma utilidade que ele se torna uma matéria versátil, aonde ele usado na fabricação do cloro, soda cáustica, ácido clorídrico, o bicarbonato de sódio e na composições de produtos farmacêuticos, indústria do papel, celulose, vidro, em produtos de higiene, sabão, detergente e pasta de dente. E, além do mais, como eu trouxe para vocês aí na figura, pois essa empresa, o forte dela era o quê? A soda cáustica e o PCV. E nisso, com tantas perfurações, quais foram os eventos que foram ocorrendo? A empresa de 1979 até 2019, eles tinham essa licença para trabalhar em Maceió, até que começaram a ver as catástrofes, que na verdade foram o que? Esses abalos sísmicos ocorridos devido às perfurações e, querendo ou não, ocorria tremores e aterramentos. E isso levou, como na reportagem já disse, 60 mil pessoas acabaram sendo prejudicadas, porque imóveis trincados, levantamento do próprio solo, e toda a estrutura que tinha em cima da área terrestre acabava tendo o quê? Esse abalo e tinha o quê? Acabava tendo um desencadeamento aonde você acabava. E com isso, o que a Defesa Civil? Eles, na verdade, em relação a o parâmetro de fiscalização, foi realmente emitido uma suspensão desse tipo de perfuração, aonde a partir de 2020 eles não puderam mais estar fazendo esse tipo de acesso. O próximo, pessoal, como nós já vemos, desastre hidrológico. É o que mais podemos ver, né? Assim, hoje em dia, o foco em relação a parte de inundações, enxurradas, alagamentos é muito notória, porque ainda essa reportagem que eu trouxe só um pequeno tópico para indicação para vocês. O Brasil tem mais de 13,6 mil áreas de risco para desastre ambiental em relação a essa parte de desastres hidrológicos. O que causa, pessoal? Na verdade, colocando em ponto Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles apontam deslizamentos e enchentes por serem regiões de muito relevos e montanhas. E com todo esse parâmetro, às vezes a previsão faz um parâmetro de vai chover tantos milímetros e chove tantos milímetros em uma concentração maior em determinado horário, período. Isso acaba o que? Sendo altera o que era o esperado e com isso acaba levando a essas enchentes e inundações. Nós sabemos também que todo o percurso onde é feito toda a parte de ensaneamento das próprias infraestruturas das cidades, se elas não são realmente analisadas para poder escoar toda a água da chuva, realmente ela vai alagar e vai se concentrar
em alguns pontos que às vezes existem medidas que, querendo ou não, eles precisam, ao longo do tempo, tentar amenizar. Qual seria o próximo? Desastres meteorológicos. Falamos bastante da parte climática, meteorológica, e isso, pessoal, é um grupo que também eles fazem o quê? É uma maneira de um sistema de escala regional, tempestades, temperaturas extremas, que realmente é o que vem ocasionando no momento que nós temos observado uma temperatura bem altíssima. E eu trouxe que não apenas, como nós já falamos aí de algumas cidades do Brasil, alguns estados, e aqui, na verdade, eu trouxe uma curiosidade em relação ao que? Mundial, que seria o que? Tempestades, Izingiro, fatos de que se quiser definir o que aconteceu na cidade da China, 19 de julho de 2021, caiu em um só dia, mesmo em um ano inteiro, as precipitações obrigando a evacuar ao redor de 200 mil pessoas. Então, pessoal, são coisas que não são esperadas, como eu acabei de comentar, em relação a você esperar uma quantidade de chuva e ela se redobrar em um período de horas. E isso acaba ocasionando essas inundações. O outro tópico, inundação no oeste da Alemanha. As contínuas precipitações de julho de 2021 nessas áreas do país, especialmente da Renânia, no norte da Westfália, Land, mais povoado, e na Renânia, Palatinado, deixaram um rastro de destruição, assim como centenas de mortos e desaparecidos. Outro ponto, onda de calor na América do Norte. Mais de 1.200 recordes de altas temperaturas foram batidos durante o dia e 1.500 pela noite, em diferentes cidades dos Estados Unidos e Canadá, entre o dia 24 e 30 de junho de 2021. Conforme a Administração Nacional Oceania e a atmosfera NOAA, a causa de uma retomada do calor após esse fenômeno, houve uma terrível onda de incêndios florestais. Então, pessoal, como nós podemos observar, a última seca na Sibéria, segundo fontes das autoridades russas, uma das regiões mais frias do mundo, experimentou em 2021 um verão mais seco dos últimos 150 anos. Como consequência, ocorreu o recorde de incêndios e, mais precisamente, um incessante mega incêndio que consumiu mais de 1,5 milhão de hectares. Podemos observar, pessoal, então, que esses desastres eles vêm ocorrendo de que forma? Com todo esse aumento da aquecimento global, efeito estufa, isso vai gerando o quê? Um desequilíbrio na biodiversidade. E com isso sabemos que o quê? Acaba ocorrendo esses eventos não esperados, aonde às vezes você tenta ainda amenizar, mas nem sempre é suficiente, mesmo com uma previsão meteorológica. Você espera um evento e acaba acontecendo outro. Desastres climáticos. Quais seriam esses desastres climáticos? Como nós já podemos observar, e é a mesma sequência do meteorológico. É um grupo de desastres que, na verdade, ele é dividido por estiagem seca, incêndio florestal e baixa umidade do ar. Então, esses eventos climáticos extremos na América do Sul, eu trouxe alguns tópicos aí para vocês, que que estão nos topos da linha, né, ali.
A Argentina perdeu mais de 17 bilhões de dólares nas exportações agrícolas com a seca, destruições e mortes a 100 quilômetros por hora, que é um vendaval. Chuva no Paraná afeta 65 mil pessoas e mais tempestades estão a caminho. Ar de Manaus volta a ficar péssimo com a nova onda de fumaça de queimadas. Todas as cidades do Amazonas entram em emergência pela seca extrema. Fumaça de queimadas continua castigando Manaus. Os dados da seca na Bolívia, onde o calor assa o centro-oeste, e Cuiabá registra a maior temperatura em 112 anos. Enquanto o centro-oeste sofre com o fator do calor, chuvas se intensificam no sul. Então, pessoal, sabemos que cada local, cada estado, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma área para poder estar desenvolvendo esse clima, e com todos esses parâmetros, esse calor, essa emissão de gás, que nós sabemos que são tóxicos ao meio ambiente, ele acaba o quê? Ocasionando um desequilíbrio e levando a esses tipos de eventos. Que por mais que você tente amenizar, você ainda precisa tentar suportar depois que eles ocorrem. Desastres biológicos. Quais seriam esses desastres biológicos, pessoal? Nós acabamos de viver, na verdade, aí eles são os grupos que são epidemias, infecções e pragas. Sabemos que hoje existem meios, pelo menos para poder amenizar os eventos das pragas, com toda a tecnologia, mudança na parte genética, com a recombinação do DNA, nós podemos o quê? Inserir, não sei se vocês já ouviram falar sobre o milho BT, é um milho que, na verdade, ele foi modificado sua estrutura, inserido uma bactéria, só que ela é nociva, esse impacto direto nocivo para o organismo humano e nem para o próprio milho. É aonde você acaba fazendo o quê? Fazendo uma combinação do DNA do milho com a bactéria para que ela faça uma junção, e com isso ela acabe o quê? Desencadeando um efeito tóxico para as pragas, e a partir disso acaba evitando-se que se perca plantações devido a algumas pragas. Mas agora, ultimamente, a última, não sabemos, mas sempre há coisas aparecendo, né? Que na verdade nós vivemos a epidemia em relação à dengue, que é a nossa região aqui. E no caso nós vivemos uma pandemia, né, da Covid, que se intensificou e acabou encadeando mundialmente, que é vários parâmetros, que isso entra a defesa civil por trás também, para dar um apoio tanto na emergência como também na previsão de manutenções, para que evite-se, né, o alastramento até o controle. Para isso, nós também temos anualmente a gripe, que é a influenza, que fazemos um controle anual para que evite-se que ela possa se desencadear em inúmeros eventos trágicos. A dengue eu já citei, que ela acaba aumentando em relação ao verão, e por falta de controle de higienização do local onde se mora, né? A vacina da poliomielite, que agora, há um tempo atrás, tem sido muito comentada, que numa parte do Brasil houve alguns pontos que voltou a ter essa concentração, que ela na verdade é aumentada por um vírus, onde você acaba atingindo a parte neural
e a pessoa perde os movimentos. E agora também foi inserida essa vacina da Monkeypox, que foi logo após o Covid, ela apareceu sendo transmitida de contato e onde saíam feridas no corpo do hospedeiro, e um momento que foi, na verdade, amenizado. Então, assim, temos esses tipos de cuidado, porque existem os grupos de riscos, que são comunidades, pessoas diabéticas, pessoas pacientes portadoras do HIV, pessoas com câncer e pessoas hipertensas. Então, isso faz tudo parte desse controle da Defesa Civil. Para quê? Para que não haja um aumento, existe o que? Uma prevenção, uma promoção em relação a isso. Porque a promoção, você vai promover o bem-estar da população. A prevenção, você vai tentar, de acordo com todos os parâmetros, prevenir que aquilo ocorra. A última dos desastres que eu citei para vocês em relação a esses pontos de desastres que são amparados pela Defesa Civil, que é o desastre tecnológico, que na verdade nós podemos ver o que entra em relação à parte de usinas nucleares, indústrias de pesquisas, a parte onde você faz armazenamento de elementos perigosos que acabam sendo extravasados no meio ambiente, contaminação da água, conflito bélico, pessoal, seria o quê? Um conflito militar. Aí essa parte onde se acaba levando um desastre tecnológico, que é o que nós estamos praticamente vendo lá em Israel. E com isso, incêndios urbanos, rompimento de colapso de barragem, como vocês mesmos já apontaram em aula sobre Brumadinho, e eu coloquei para vocês Mariana. Houve agora recentemente uma barragem também que foi rompida. A parte de transporte ferroviário faz parte disso, transporte aéreos, transportes aquaviário, terrorismo, fontes de radioatividade em processo de produção, que, como eu citei para vocês em relação a Angra 1 e 2, que eles fazem energia elétrica a partir de fontes radioativas, liberação de produtos químicos para a atmosfera causada por explosão ou incêndio, liberação de produtos químicos no sistema de água potável, derramamento de produtos químicos em ambientes lacustres, fluvial, marinho e aquíferos, transportes rodoviários e incêndios em plantas, distritos industriais, parques e depósitos. Então, a lista é longa, né, pessoal? Nós sabemos que toda a tecnologia é bem-vinda, como já fomos citando ao longo das aulas, só que também existe o quê? Um controle, uma prevenção. A partir disso, nós podemos ver aí no gráfico que existe um ciclo de gestão desses desastres tecnológicos, porque nós sabemos que existe o quê? O desastre ocorreu, ação imediata tomada ao desastre, que não era nem para ter ocorrido, mas às vezes é inevitável. Recuperação do retorno a uma condição mínima da operação, que na verdade se toma todo o processo. Mitigação e prevenção, forma de arranjo de evitar um desastre tecnológico, ou seja, houve o desastre, você sabe os pontos críticos que você tem dentro daquele processo, então você vai tentar o quê? Amenizar e prevenir para que aquilo não ocorra. Preparação, um planejamento de como responder ao desastre. Claro que muitas vezes nós sabemos, igual a essas barragens que acabam indo a um evento não esperado, é claro,
a falta de manutenção, às vezes tentar produzir sem tentar amenizar aquele impacto, sem suspender a produção, com certeza você vai ter uma notória, um ponto de você vai acabar tendo realmente um problema futuro. Então, quando existe uma preventiva, você já trabalha-se em cima disso para quê? Para que se evite e aconteça o que, na verdade, não é para o que está acontecendo, né? No momento ali aconteceu o evento, você já vai ter que superá-lo, vai ter que tentar reverter toda a situação, só que antes disso, se você faz um planejamento, um projeto em cima de um processo que ele pode ser falho, você pode até ter os gastos, é claro, só que às vezes o investimento pode ser mais barato do que depois ter que fazer todo o reparo do estrago que é causado por um desastre tecnológico. E, como para finalizar aqui o nosso assunto, eu trouxe quais seriam essas medidas. Existem dois tipos de medidas preventivas básicas, as estruturais e as não estruturais. As medidas estruturais envolvem obras de engenharias complexas e caras, como barragens, diques e alargamentos de rios. E, na verdade, em cada fator que nós fomos falando aí, em relação a cada evento natural, pode até existir maneiras de ser amenizadas, mas às vezes o gasto financeiro acaba sendo excedido e acaba se esperando acontecer para depois tentar amenizar o impacto. Então seria mais ou menos dessa forma. Já as não medidas não estruturais seriam o que? Envolvem ações de planejamento e gerenciamento, como sistemas de alertas e isolamento ambiental. Você sabe que você vai ter um prejuízo, talvez tal evento ocorra. Isso, então, são medidas que você tenha só como alerta para quê? Tentar uma evacuação momentânea ali daquele local, em vez de você ter investimentos de tecnologia e todos os parâmetros para poder fazer o evento não ser catastróficos. Então, pessoal, espero que vocês consigam ter compreendido assim superficialmente em relação à defesa civil, qual que é a finalidade, de que maneira, aonde eles monitoram esses eventos para tentar amenizar algum impacto diretamente na população local de cada área específica, como nós trouxemos. Cada área ela tem o seu evento realmente direcionado para aquela área e não tem como você trabalhar. Então, assim, você olhar o Brasil, só trouxe alguns exemplos de fora, mas também temos o foco nosso aqui na aula foi a parte realmente Brasil. E se formos olhar inundações, a área sudeste, o sul, que eles enfrentam muito vendavais, a parte nordeste, que enfrenta muita seca. Então, assim, a cada estado tentar amenizar especificamente acaba sendo realmente assim um retorno um investimento alto. Então, as medidas elas são inseridas aos poucos para tentar diminuir o impacto causado. Só que por trás disso nós sabemos que o quê? O impacto causado ele vem através de toda a emissão dos gases tóxicos direto na nossa camada de ozônio, que acaba alterando toda a parte climática e acaba realmente tendo essa reversão. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima aula.